Experimente ter o conhecimento de Cristo na tua vida. Parte 1, 16 de setembro de 2023. Para que eu o conheça. Filipenses 3:10. Um mero conhecimento especulativo de Cristo e das grandes doutrinas do Evangelho, por mais laboriosamente adquirido e extenso que seja, é de pouca importância em si mesmo, e bastante vão e ineficaz, se não for santificado e resultar em conhecimento experimental de Cristo. É um sentimento real da beleza, excelência e eficácia da verdade divina no coração. O homem pode ter um conhecimento competente, ou melhor, muito extenso de todas as doutrinas da religião cristã, conforme estabelecido nas Escrituras, e da qual temos uma excelente declaração no Catecismo mais curto, que tenho tentado explicar a você por uma série. Contudo, se você não tem o conhecimento experimental de Cristo, todo o seu conhecimento é em vão, quanto à salvação de suas almas. Venho, portanto, no versículo, o apóstolo fala do ganho que ele recebeu no cristianismo, no ponto de justificação, fluindo do fechamento da alma com Cristo, renunciando a todos os outros. E aqui ele fala desse ganho no ponto de santificação. E primeiro, de forma mais geral, para que eu possa conhecê-lo. Não poderiam os filipenses ter dito: e vocês não conhecem a Cristo, que eu tenho pregado por tanto tempo? Há duas maneiras de conhecer: uma pela audição de uma coisa, outra pela visão e pelo tato, uma pela relação de outra pela experiência, como se conhece o mel, e todas as virtudes dele, pelo relato no qual ele acredita, outro testando ele mesmo. O apóstolo conheceu a Cristo pela fé, quando creu nele pela primeira vez, e aqui ele teria o sentimento espiritual e a experiência dele, descobrindo por experiência que ele é o que ele ouviu e acreditou que ele fosse. Ele tinha algo disso, mas ainda teria mais. A doutrina decorrente do texto é o conhecimento experimental de Cristo e a soma da religião prática. 1 Coríntios 2:2, fluindo da fé para ser estudado por todos. Ao lidar com este ponto, devo 1. Mostrar o que é esse conhecimento experimental. 2. Confirmar o ponto. 3. Fazer aplicação. 1. Devo mostrar o que é esse conhecimento experimental de Cristo. É um sentimento interior e espiritual do que ouvimos e cremos a respeito de Cristo e suas verdades, pelo qual impressões responsivas são feitas em nossas almas. Salmo 34:8. Como a dos samaritanos, João 4:42, quando disseram à mulher: agora cremos, não por causa da tua palavra, porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o Cristo, o Salvador do mundo. Há um relato saboroso de Cristo espalhado no Evangelho. A fé acredita nisso e o abraça pelo que a palavra lhe dá para ser. E então a alma crente vem e vê. Há um esquema glorioso das amáveis perfeições de Cristo desenhado na Bíblia. É a fé. Acredita que ele realmente é o que se diz ser. E então esse esquema começa a ser traçado novamente na experiência do cristão. E isso está sempre atraindo mais e mais, até que ele venha para a glória. É como se algum médico eminente desse a um amigo remédios para todas as doenças a que ele possa estar sujeito. E quando ele os deixa com ele o deixa saber de tal remédio é bom para aquela sinomose, e outro é bom para tal outro, etc. Agora, ele conhece todos eles, mas ele adoece e toma um remédio adequado para a sua doença, e isso se mostra eficaz. Agora, o homem conhece o remédio por experiência, que ele conhecia antes apenas por relato. Mesmo assim, Cristo é dado como tudo em todos a um crente, e ele faz uso de Cristo para o seu caso, e esse é o conhecimento experimental dele.
Vou ilustrá-los com alguns exemplos. Mesmo assim, Cristo é dado como tudo em todos a um crente, e ele faz uso de Cristo para o seu caso. E esse é o conhecimento experimental dele. Vou ilustrar com exemplo para vocês. Mesmo assim, Cristo é dado como tudo em tudo, e o crente faz uso. 1. A Escritura diz de Cristo: Ele é o caminho para o Pai. João 14,6. Agora, o homem que tentou muitas maneiras de obter acesso a Deus e comunhão com Ele, e é negado o acesso, e não pode encontrar nenhuma maneira de chegar a Deus. Finalmente, vem por Jesus Cristo, renunciando a todas as outras coisas. Apoia-se apenas em seu mérito e intercessão, e ele encontra uma porta aberta de acesso a Deus e comunhão com Ele. Esta espada flamejante ele encontra removida, e aquele que ainda está diante de um fogo consumidor, ele encontra agora um sol quente para sua alma. Aqui está o conhecimento experimental de Cristo. Por isso o apóstolo diz, Romanos 5:1, 2: Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, porque temos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos regozijamos na esperança da glória de Deus. 2. O sangue de Cristo purifica a consciência das obras mortas para servir ao Deus vivo. Hebreus 9:14. Agora, o cristão experimental sabe por experiência que a culpa não removida e não arrependida contamina a consciência, deixa um aguilhão nela, inabilita-o para servir ao Senhor, tanto quanto um homem em trapos imundo, incapaz de estar diante de um rei. Gera no coração uma falta de vontade de vir diante de Deus e estraga sua confiança. Ele tenta se arrepender, ignorando o sangue de Cristo, mas não vai. Ele olha para um Deus absoluto em seu coração. Está realmente aterrorizado, mas nada se abrandou. Por fim, ele olha para Deus em Cristo, lança o fardo de sua culpa e mergulha sua alma no mar do sangue de Cristo. E então o coração se derrete pelo pecado. O aguilhão é retirado da consciência, a alma está disposta a conversar com Deus e é capacitada a servi-lo como um filho faz com o Pai. 3. Cristo satisfaz plenamente a alma. Salmo 73, 25, Abacuque 3, 17 e 18. Todos nós sabemos disso por relatório, mas o cristão o conhece experimentalmente por uma sensação espiritual nas partes mais íntimas de sua alma. Às vezes, quando todos os seus prazeres estavam ao seu redor, ele olhava com santo desprezo para todos eles, dizendo em seu coração: estas não são a minha porção. Amém. Tem continuação. Senhor Jesus Cristo, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa felicidade. Dá-nos do teu renovo, dá-nos da tua graça, do teu amor, no teu santo nome, ó Senhor, nosso Salvador. Amém.